assim para você, tudo no hospital. Boa noite! O programa já começou antes de ir para o ar, né? Mas nós estamos abrindo agora sim, oficialmente, o painel regional ao vivo desta edição de quinta-feira. Sempre com prazer, chegando na sua residência, conversando com você, trazendo aqui figuras importantes da nossa região metropolitana, né? Que sempre conversam com a gente aqui, trazem informações importantes diariamente a partir das 10 da noite, né? E sempre temos o nosso primeiro encontro do dia, o painel debates, com personalidades da região e passam pelas nossas bancadas, também junto com você, com a sua participação, discutem e debatem os problemas, as dificuldades, né? Os assuntos importantes da pauta regional e, claro, os temas nacionais também. Nessa edição com a gente, mais uma vez, o veterinário, né, médico veterinário importante aqui na cidade, na região, Dr. Eduardo Filetti. Boa noite, tudo bem, Boa Filetti? noite, mais uma vez aqui no painel regional, programa aí que tem se destacado por trazer personalidades do mundo político, também aqui no estúdio Lopércio Mussi, né, Santa Cecília, é um prazer. Um prazer nosso receber o Filetti, como também o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez colaborando conosco aqui no painel regional. Boa noite, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa noite, doutor Filetti. Sempre uma honra participar aqui do painel regional. Muito bem, o 3014-5281 está sempre à sua disposição, né, para você entrar em contato com a gente, enviar a sua pergunta, fazer o seu comentário, opinar a respeito dos temas e dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui ao longo do programa. Bom, meu caro Filetti, nesta semana veio uma notícia interessante, importante, né? Um cachorro, um pitbull, né? Que acabou atacando o próprio dono, foi em Praia Grande isso, né? E o dono acabou indo a óbito, né? Lamentavelmente, né? Isso é um fato raro, um fenômeno, enfim, animal atacando o próprio dono. É algo que a gente pode esperar desse tipo de raça. Enfim, como é que você recebeu a notícia? Tem mais informações, mais detalhes? Queria que você avaliasse um pouco desse assunto, que muita gente ficou aí meio sobre o Pitbull. Realmente, o Pitbull normalmente não é um dos cães mais simpáticos aí para um grande número de pessoas, né? Você já explicou aqui várias vezes que é um preconceito, um exagero que se comete. De repente, uma notícia dessa, do preconceito aumenta, né? Veja bem, Boturão, o Pitbull, vamos dividir por partes. O cão é o melhor amigo do homem, né? O cão, né? Nós temos que analisar a questão. Por exemplo, eu estive participando aqui do Jornal do Santa Cecília na terça-feira também sobre esse mesmo assunto, né? Veja bem, quantos pitbulls, Rottweiler, Doberman pastores que mataram gente na região da Baixada Santista nos últimos 10 anos? Quantos? Quantos? Foram poucos, claro. Acho que é o segundo caso, né? Talvez. Então, se você perguntar quantas bicicletas causaram acidente em pessoas, crianças ou pessoas de idade que morreram? Quantas motocicletas? Quantas pessoas que saíram aí dando tiro nos Estados Unidos, em supermercado? Então, nós temos que dividir. Eu acredito que 0,01% sejam os problemas psicológicos mesmos, graves, né? Que no ser humano iria para o manicômio, né? Seria 0,01%. De cada 10 mil cães, talvez um, né? Agora, nós temos o problema da sociabilização, né, Boturão? Os 2 primeiros meses do cão são muito importantes. Então, o telespectador não vai acreditar nisso, com certeza, o telespectador do Santa não vai acreditar nisso. Mas tem pessoas que têm a ninhada, vai lá, joga comida para a mãe, não dá atenção nenhuma para os filhotes, tal, não se sociabiliza com os seres humanos. E nos 2 primeiros meses, são muito importantes. Por exemplo, vou dar um exemplo, se você pegar uma criança, né, a criança nasceu hoje, tapar os olhos dela, e no 3º mês de vida, essa criança não vai enxergar mais. Tapou por quê? Porque o cérebro não vai reconhecer o estímulo visual, ou seja, por isso que quando tem catarata juvenil, a pessoa tem que operar rápido, na 2ª, 3ª semana, o coitadinho do recém-nascido já vai para a cirurgia, porque se ficar 3 meses sem enxergar, o cérebro já não vai detectar aquele estímulo visual, entendeu? O nervo óptico leva, mas não, então, são as interações que o organismo vai tendo com a natureza, com tudo. Então, se o cão não tem contato com o ser humano, o gato, ele fica um animal estranho. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, será que o animal era bem tratado? Que comida que ele comia? Ele já teve um ataque numa pessoa. Será que não batiam no cão? Será que, eu sei, a família está aí, morreu o chefe da família. Fragilizado. Então, não estou falando dessa família em questão, falando do caso, né? Fragilizada a família, chega aqui, um veterinário fica falando sem ter conhecimento. Mas do processo em si, né? Mas, por exemplo, tem que fazer um estudo, se batiam no cachorro e tal. Há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, o saudoso Edmond Ati, que era secretário de saúde, você lembra disso, que você era jornalista, cobria já essa área aqui em Santos. Sim. Você já era jornalista. Então, o que acontece? Tinha um cachorro lá que mordeu a mulher, tudo ficou para a prefeitura.
não queriam liberar o cachorro, o secretário fez uma série de restrições, eu fui lá e busquei o cachorro com meu irmão numa picape. Saiu na coleira, sem focinheira. Ficou 2 meses na clínica, nós doamos, o cachorro não mordeu ninguém. Ou seja, descobriram que o dono chegava alcoolizado, batia no cachorro. Um dia escorregou, o cachorro papou ele. Não matou o dono, né? Mas quase, né? Então, eu faço a primeira pergunta. Um pitbull, por exemplo, se um pitbull me atacar, certo? Tudo bem, se eu tiver de sapato, eu vou chutar o cachorro, tal. Eu tive várias pessoas, hoje mesmo teve um cliente na rua, o Claudião da Estiva, Cláudio foi do sindicato, ele falou que um pitbull pegou o poodle dele na rua, ele saiu dando chute no pitbull, rolou com o pitbull mordeu ele pegou no focinho do pitbull, bateu na parede, ele é grande, mas, tipo assim, não matou a pessoa, não matou. Então, eu acho assim, se eu tiver uma condição, lógico, o pitbull vai me morder, mas dá para sair correndo, dar uma mordida, cai e tal, mas para matar uma pessoa, a pessoa ou foi aquele nocaute, ou a pessoa não estava bem. Entendeu, Botrão? Porque a pessoa está uma mordida, a pessoa pula o muro, é o dono da casa, não é um estranho que pula na sua casa, é o dono, ele sabe onde que é a porta, sabe onde que está, dá porque ela, entendeu? Quer dizer, o cachorro te mordeu. E, assim, dificilmente mata. Pode arrancar um dedo, pode quebrar uma mão, um cachorro, mas eu acho assim, dificilmente, lógico, se o cara invade minha clínica de madrugada, muro de 3 metros de altura, cerca irá, tem 2 pitbull lá, os cachorros vão pegar. Mas ele invadiu uma clínica e tal. Agora, ali tinha uma porta de saída, uma porta de fuga. Então, é muita coisa para a gente estudar, né? Por exemplo, mordeu o braço, o cara empurra o cachorro e sai correndo, né? Sai correndo, toma uma outra mordida, mas chama o socorro. Agora, morreu, quanto tempo que um cachorro leva para matar uma pessoa? 5 minutos? 3 minutos? Ou pegou na jugular direto, deu azar? Quer dizer, tem uma investigação policial nisso. Ou a pessoa chegou... como aquela pessoa, não estou dizendo esse caso, mas chegou alcoolizada e o cachorro não reconheceu o cheiro do álcool, ou batia no cachorro, ou tal. Então, tem um vizinho dele lá, um vizinho da região, que me ligou, tal, falou que eles jogavam comida, que o cachorro não tinha muito afeto da família. Eu também não posso falar isso que eu não estou lá vendo, eu também não fiz a investigação policial, mas eu acho que temos que, seria bom que a polícia esclarecesse esse caso. Eu sei que a polícia tem um monte de coisa para ver, claro, mas para saber, porque ou o cachorro tem um psicológico ou era maltrato. Eu acredito que na maioria dos ataques de cão, 99% seja maltrato e 1% seja problema psicológico, como tem o ser humano também. Essa é a minha questão. Sei que o Heraldo vai discordar, mas assim que o programa fica bom, né? Mas discordo totalmente, doutor Filete, totalmente. É que você mexe com isso todo dia, entendeu, Heraldo? Não, eu gosto de cães. Quem gosta de cães quer ter o cão o quê? O cão como amigo. Agora, o pitbull não é um cão fabricado. Eu tenho 3 na minha clínica, eu peguei de rinha. Sim, mas é um cão fabricado, ele foi criado para quê? Exatamente para competir entre ele mesmo. Nós temos aí as rinhas de galo. O pitbull foi criado para brigar com outro cão. Por isso que ele não gosta de ninguém. O pitbull não gosta de nada. Não gosta do dono dele. Pô. Nem do dono ele não gosta. O Heraldo, eu tenho 3 na minha clínica, peguei de rinha. Você ter um cachorro dessa raça para ficar desconfiando sempre do cachorro, é melhor não ter. Melhor não ter, também acho. É melhor não ter. Eu acho uma temeridade as pessoas saírem com essas raças, passeando pelas ruas, sem focinheira no cão, que já está infringindo uma norma municipal. Até o Paulo Só Costa... Eu ouvi atentamente o senhor falar. O Paulo Costa, presidente do Kennel Clube do Paulista, falou que o pitbull é uma raça tranquila. O presidente do Kennel Clube afirmou aqui em rede também. Se você falar que é um cão que é perigoso, e o doutor Paulo Costa também falar, aí sim, é que as pessoas não vão ter, mas não deveria ter mesmo. Não deve ter. Porque uma hora esse cão, ele vai ter um... Você falou, por exemplo, do psicótico. Esse é um cão psicótico. Não é para conviver com seres humanos. É para ficar segregado. Ele foi criado é uma máquina mortífera. Mas não existe cão é uma máquina mortífera, doutor Filete. Vamos então aproveitar o gancho do Heraldo e pedir para que o Filete explique, então, como é que surgiu essa raça aí do Pitbull? O Pitbull foi Foi criado em laboratório, essa coisa? Foi um cruzamento. Foi, né? De experimentos. Foi um cruzamento de várias... Mas o Doberman também foi. Ele veio do Rottweiler, que era um cão pesado. O Doberman é um cão assustador, né? Foi a época do Doberman, depois foi a época do Fila Brasileiro, depois o Pitbull. Só que o Pitbull rendeu mais. Foram os nazistas. O Doberman tinha o Rottweiler, que era pesado, e o Luiz Doberman, que era cobrador de imposto, começou a pegar uns pincher grandes e cruzar com o Rottweiler. Aí ficou um cão meio desajeitado, jogou o pointer alemão, aquele perdigueiro, para dar um acabamento. Então ficou
um shape, ficou o Doberman. Aí 7 gerações consecutivas, como nasceu o mesmo cão, deu a raça, né? Só que assim, o Doberman, eu já tive Doberman com tranquilo. Ele é nervoso, assim, de tal, mas com o dono é tranquilo. Eu tenho 3 pitbull que eu peguei nervoso? de rinha. Não, nervoso que eu digo assim. Bota o dedinho ali para ele, ver se sopra alguma Veja coisa. bem, nós temos que separar. Você mora no teu apartamento, tem seu poodle lá, beleza. O Heraldo tem teu pastor lá no quintal dele. Eu, na minha clínica, tenho os pitbull, tenho tenho minha pastor, coquerzinha branca. coquerzinha branca também. Então, o que acontece? A tua cocker que é para ser o bebelô da família, aquele ponto de equilíbrio, Claro, amiguinha teus de filhos eram todo pequenos, mundo e tal. compraram, foi naquele embalo. Agora, um cachorro grande que o cara tem, o cara quer que defenda o patrimônio dele, por exemplo, de repente, você tem vamos supor, um shopping, tá? Você quer colocar os cães no shopping, por exemplo, à noite. O cara não quer colocar o cachorro no shopping à noite para ficar, ele quer para defender o patrimônio dele, assim como numa empresa, as empresas que têm cães, por exemplo, na minha clínica, eu peguei 3 pitbull, na época que eu era presidente trabalhava nas ONGs lá, 3 cachorros eu peguei, 3 pitbull de rinha. Viu, aqui viu, a polícia que tem rinha também aqui no litoral. Tem rinha de cachorro. Não, que é proibido, isso, é crime, mas tem Rinha de galo é proibido, rinha de cachorro também. Tem rinha de galo e rinha de cachorro também. É uma Aí o que acontece? contradição. Diminuiu muito, mas existe. Aí o que acontece? O cachorro foi lá, pôs a minha clínica da comida, hoje as faxineiras entram lá, não tem problema. Então, eu tenho certeza que muitos telespectadores têm pitbull. Você conhece várias pessoas que têm pitbull e os bichos têm pitbull que dormem até na cama com o cliente. Eu não conheço, sinceramente, não conheço ninguém que tenha pitbull. Eu vejo na rua, assim, nas pessoas andando E e tem tal. medo. E às vezes, claro, o cara passa o pitbull ali, eu saio fora pro outro lado. Não vou arriscar de jeito nenhum, né? Até porque 90% dos casos andam sem focinheira. Mas Isso- se passar um Doberman isso também... é um equívoco. Se passar um Doberman também, um Rottweiler também, tu vai sair pro lado, não Também vai? sai pro lado, Se lógico. passar um pastor, tu vai sair pro lado também, né? Também saio. Então, é o que eu digo, aí é um qual que... Eu não sei de que maneira que eles são criados, né? E às vezes, por exemplo, às vezes eu vejo muito, isso é uma coisa que a gente também, não é só pessoas que Como não eu tenho têm... cachorro em casa, né? Você sempre sai com um certo cheirinho do cachorro e tal. O cachorro do outro lado te fareja, né? Sei lá que encrenca pode dar, né? A gente sempre pede Um para bicho pessoas que desse têm tamanho. cachorro desse aí, sai mais de madrugada, perto de meia-noite, 11 horas, que tem menos gente na rua, né? Ou de manhã cedinho, Ou de né? manhã Bem cedinho cedinho. e tal. 6h30, Porque o cachorro por aí. tal. Agora, se pegar uma pessoa, um homem, geralmente segura. Agora, às vezes tem menininha adolescente com essas raças, o cachorro leva a mulher, a menina. Então, não é perigoso, às vezes nem é perigoso porque geralmente o Rottweiler, o Pitbull, a maioria dos casos, eles são amáveis com os donos, mas não gostam de outros cães. Por exemplo, eles não gostam de outros cães, até porque não são criados. Então, o Pitbull, por exemplo, o dono vai na clínica e faz o que quiser, mas não gosta de outro cão. Então, a gente tem que sala de espera dupla, dividir a coisa, pôr num consultório e tal, para evitar o problema. Mas, assim, nós não temos índice de acidente com o Pitbull. Até eu vou dizer, como médico veterinário, eu acho que é uma raça fácil de cuidar na clínica. É um cachorro que obedece o dono, já não tem, é difícil ter pitbull assim, então. Eu tenho mais dificuldade, às vezes, em segurar um Rottweiler, até um pastor alemão, que o pastor alemão é uma raça excelente, mas quando sente dor, ele pode até morder o dono. Isso é uma coisa nossa, quando sente dor. O pitbull, eu vejo muito pitbull fraturado lá, o dono segura a cabeça dele para a gente dar uma examinada, o cachorro não faz nada. Então, se você perguntar qualquer veterinário, falar assim, Doutor Filete, o senhor se sente à vontade cuidando de um pitbull? Vamos para o rápido intervalo. Na volta, o Filete responde a essa questão levantada aqui pelo Heraldo. É rápido, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso painel regional, aqui conversando com o Dr. Eduardo Filete, médico veterinário aqui na nossa cidade, na nossa região, e com o jornalista Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente também. Telefone aberto para você participar, 30 14 52 81. E estamos falando ainda sobre o caso do Pitbull, né, em Praia Grande, que acabou, lamentavelmente, atacando o seu próprio dono e levando o cidadão a óbito, né? O Filete explicando aqui que o Pitbull não é uma raça nervosa, uma raça do mal, depende muito do tratamento ou da maneira como é tratado em casa. O Heraldo discordou veementemente e fez uma questão, encerrando, né, o Heraldo, sobre a forma com que o Filete trata ou cuida, ele né? fica bem à vontade quando se trata de Quando de vai dar atendimento, né? Atender um pitbull. Heraldo, eu tenho certeza que qualquer colega meu veterinário vai falar, eu acho que o cachorro não tem cachorro difícil para atender, mas o cachorro hoje mais difícil para atender é o Rottweiler, porque pesa quase 70, 80 quilos, é muito grande e quase é incrível o ser humano, o dono, segurar um cachorro daquele. Eu acho que é o mais difícil de tratar. O Pitbull é mais compacto, pesa uns 30 quilos, né?
Então, as pessoas, lógico, se você dá um pitbull na mão de um pit boy e ele fica pondo galinha sangrando para o cachorro morder, faz um monte de atrocidade, é lógico, mas então isso é uma assim minoria. Isso é uma minoria. Mas a gente vê os Galinha o quê? Sangrando? Não, ele põe pneu para o cachorro ficar mordendo com tal, não deixa o cachorro ter contato com ninguém, isso tal. Mas E é verdade mesmo que a mordedura chega a 1 tonelada? chega, mas o Rottweiler também chega, o do Bull Terrier também chega, né? 1 tonelada? Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito, na minha opinião, que a gente cuida de 3, 4 por dia. Não há problema de pitbull com relacionamento com o enfermeiro, com faxineiro e tal. Muito relacionamento com outros cães, aquele negócio da sala de espera que você já põe num consultório, lá graças a Deus tem vários, tudo. Você põe, então, eu acho que é muito com relacionamento com outros cães, entendeu? Agora, eu acho assim, que criaram uma coisa do pitbull, né? Pitbull, tal. Antigamente era o fila, esse cachorro que nós pegamos do Edmond, que era um fila. Antigamente era o fila, que era o fila brasileiro. Tipo, Antes foi mais de 20 anos que sumiu, né? Sumiu. Antes era o Rottweiler. Só que antes era o Doberman. Naquela época um cachorro mudou. Um cachorro Rottweiler, se fosse comprar um cachorro fila, você ia pagar como se fosse hoje os R$2.000, tá? Era o preço, era R$2.000, não tinha. Um Rottweiler, você ia pagar uns R$2.000, R$1.500. Hoje barateou tudo. E entre hoje você compra pitbull no jornal aí por R$300, tal. Não estou dizendo que é índole. Então, hoje ficou mais fácil o acesso, né? É como o celular. Antigamente aquele tudo era caro. Hoje tem celular barato, o aparelho, né, de celular. Então, hoje divulgou muito. Então, hoje o cara quer lá, eu quero comprar ele compra um pitbull, você entendeu? Às vezes, quando podia cortar a orelha, ele pagava mais caro no corte de orelha do que no cachorro, às vezes, da cirurgia. Então, o que acontece? Eu lido com vários, né? Vários, até porque na época dos cortes de orelha a gente fazia muito, né? Fazia muito corte de orelha para exposição e tal. Nunca tive problema. Logicamente que aí você vai pegar aquele moleque que anda sem coleira, que ele é bombado, anda sem coleira, tal, isso aí. Então, mas assim, se você for ver os ataques de pitbull, os ataques é muito pequeno, vai acontecer. Se você for ver queda de bicicleta, se você vai ver tal, é muito maior. Lógico, você tem um cachorro, sabe quais são os que mais atacam, Buturão? Quais? Veterinários pequenos. Pudozinho, Yorkshire e tal, que você vai cortar a mão e ele dá uma mordidinha. Só que dá uma beliscadinha, não acontece nada. Você tem reflexo, você tira. Entendeu? Aí o máximo que dá um cortinho pequeno, que não dá nenhum pontinho. Mas se fosse um Rottweiler, tirava a tua mão fora. Lógico que o Rottweiler, ele é maior, então você está mexendo, vendo a temperatura dele, ele está lá na frente, na mesa. Ele fica um pouco desequilibrado numa mesa, porque o pequenininho, a mesa é grande para ele, então é mais difícil ele cair. O Rottweiler, ele fica assim, ele fica numa mesa, então ele fica com a cabeça para fora e fica meio preocupado, porque a mesa é alta, tá? Ele fica um pouco... O Heraldo perguntou como é que faz para atender se o bicho é bravo, a gente põe focinheira. Põe focinheira, né? Claro. Se ele precisar só de tá tomando todo dia uma injeção de insulina. Você vai lá, põe um lugar que tem uma parede de borracha, e tem parede de borracha, tem um gancho. Você põe uma corda nele, vai puxando, ele fica com a cabeça na parede da borracha, você vai por trás dele e aplica. Não tem muito mistério. Prende ele numa estrutura de borracha que ele não vai se machucar, daí aplica a injeção, manda ele embora. Tipo, depende. Resolveu o assunto. Logicamente que o cachorro vai ficar todo dia tomando insulina, chega uma hora que ele vai ficar maceteado. Pô, vamos vir com a corda, ele não vai querer deixar pôr a corda. Começa a complicar um pouco também, entendeu? Mas vai dando uma... Você indicaria esse tipo de cachorro para quem? Qual é o perfil do cidadão, da pessoa para ter um animal desse? A esposa do meu irmão tem 2 filhos. Meu irmão tinha 2 pitbull. A esposa dele ficou gestante. Tinha 2 pitbull e um Rottweiler. A esposa dele ficou gestante. Os 2 cachorros, 3 cachorros na casa dele. Ele falou, vou mandar o Rottweiler, que é muito grande, eu tenho medo de derrubar meu filho. Tal, mandou o Rottweiler para a clínica, ficou lá com a gente, ficou com os 2 pitbull. O filho dele recém-nascido dá os 2 pitbull na casa dele. Não teve medo nenhum. Então não existe essa... É que, por exemplo, um pitbull ataca, normal. É como, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem aqueles caras que entram em colégio, fazem aquele serial killer? Tem. Mas quantos colégios tem nos Estados Unidos? Agora virou um pouquinho de moda, né? Então, assim, agora... Eu acho que é muito culpa da criação do cachorro. Eu tenho certeza que quem tem pitbull, puder ligar para cá, vai confirmar que os cachorros são tranquilos. Está convencido, Heraldo? Não, nem um pouco. Eu estou aqui pensando, você recomendaria então deixar um pitbull com um bebê? O meu irmão, veja bem, o meu irmão criou 2 pitbull e deixou com os filhos dele na casa, com as babás, e ficava o cachorro andando lá. Para não roubar os filhos. Mas você deixaria um pitbull com o bebê sozinho mesmo, tendo ele há 5, 6 anos? Depende. Se eu criasse desde filhote, na mamadeirazinha, como tu cria os teus pastores, tranquilamente. Tranquilamente, Heraldo. É mito, Heraldo, é mito. Sabe quantos pitbull tem aqui na Baixada Santista?
18 mil. O Guarujá... Pitbull? Pô, o Guarujá tem mais... O Guarujá você só vê Pitbull. O que eu tenho de cliente de Pitbull do Guarujá, a Praia Grande, tem Pitbull fica com um cachorro barato, que protege teu patrimônio. Tem muito. Eu tenho certeza que vai ter gente ligando aqui para ver o Pitbull. Mas é uma raça recente, não é, Filete? É uma raça recente. Mas popularizou muito porque ficou. Era um cão para surfista, um cão bom para pelo curto, um cão que não dá muita doença, popularizou. Tudo bem, mas a gente conhece a literatura, explica isso. Por que o pastor diminuiu? Você sabe, Heraldo? De um pastor... Por que o pastor diminuiu? Você não vê pastor alemão na rua. Por que diminuiu? Porque Ser uma raça nobre. É difícil de criar pastor. Não, peraí, Heraldo. É um cachorro. Isso. É um cachorro muito inteligente. As pessoas criam cães, às vezes, Filete, para ganhar dinheiro. Não, mas não é todo mundo que faz. Para ganhar não, dinheiro. Você não tem, mas companhia. O Boturão tem um cachorro, não é para ganhar dinheiro. Então, o Banha tem cachorro, tem pastor, mas tem, os criadores não é para ganhar dinheiro. E não se compra tanto. São vários fatores. As pessoas hoje moram em apartamento, é um cão grande, um cão que precisa de espaço. Tá, mas o Pitbull também tem um grande e você tem um monte na rua. Mas é bem menor, né? Por quê? Porque o pastor começou a ter muito problema que eles gostam de chuva, né? Então eles gostam de chuva e começaram a pegar muita infecção de ouvido. E quando ele fica velho, pastor alemão, eles não são como um cachorro, um cocker, um poodle, que fica ceguinho, vai deteriorando, e um dia vai para outra esfera. O pastor alemão, ele paralisa os posteriores, você sabe disso. Então ele paralisa os posteriores, então geralmente o que acontece? O dono vê aquele cachorro urinando, se rastejando, com artrose, anquilose e tal, e infelizmente alguns ficam com peniléum para sacrificar. Aí é muito doloroso para a pessoa. Aí a pessoa, puxa, meu cachorro, 12 anos, eu tive que mandar sacrificar porque estava sofrendo. Aí a pessoa já não quer pegar outro. Então começou a diminuir. O que não acontece com o poodle. Geralmente o poodle, ele vai ficando ceguinho, surdinho. Aí 2 anos cego, surdo, a pessoa, tá na hora, né? A família até já se acostuma com a ideia. O pastor, ele trava de uma hora para outra. O cachorro tá ótimo, tá mordendo, tá latindo, tá comendo, mas travou os posteriores, às vezes irreversível, né? Hoje já tem condroitina, acupuntura e tal, mas é complicado. Então começa a diminuir a procura, entendeu, Heraldo? Também por isso que você falou, as casas hoje é tudo apartamento, também por isso, mas os pitbulls continuam existindo e nós estamos na era do apartamento, né? Ô Filete, você é um atleta, né? Não, atleta não. Ex-atleta, né? Ex-atleta. Mas continua aí correndo na praia, essa coisa toda e tal, né? E evidentemente que como eu, né? Mais caminho do que corro, evidentemente, hoje, né? Mas deve ver de vez em quando também os caras seguras correndo com o cachorro na mão, né? Levando o cachorro no trote também. Isso é bom para o animal, é ruim para o animal, enfim. Eu fico sempre meio surpreso. Às vezes assim. até de bicicleta, né? Até de bicicleta. Depende da raça. Depende da raça do cachorro. Tem muito criador fazendo atrocidade, tem muito treinador fazendo atrocidade e tem muita coisa fazendo gente certa. Eu fico triste porque na Espanha, em Barcelona, tinha a Associação dos Galgos. Lá eles põem o galgo para correr, depois de 1 ano e meio não dá para correr mais, Heraldo, soltam na rua. Aí eu falei, puxa, se vocês importassem, se vocês mandassem para o Brasil esses cachorros, eu arrumava dono para todo mundo, para esses galgos. Cara, galgo bonito lá para doação, 700 galgos numa cidade para doar e tal. Lá o que nós temos de vira-lata aqui para doar, coitadinho, eles têm de galgo lá, né? Falei, pô, aqui a gente arrumava dono fácil, né? Então, hoje assim, o cara pega um Rottweiler de 80 quilos e quer correr com ele na praia. Não adianta, a articulação dele não foi feita para isso. Agora, se o cara tiver um galgo, tiver um cachorrinho menor, tudo, outra coisa, o cara vai correr com um maltezinho. As pernas pequenininhas, o cara também não dá. O cara vai andar na portuária com o cachorro, o cara de bicicleta, aquele sol e o cachorro com o coxinho plantado dele naquele calor. É uma loucura. Faz o seguinte, para o cachorro, aí desce você da bicicleta e corre você aí, descalço. Quer dizer, aí chega no veterinário no dia seguinte, tá tudo em carne viva, as patinhas do cachorro. Por quê? O treinador deve ter bebido, deve ter tal, sai cachorro. Não são todos, tem excelente treinador abaixada, mas tem uns aí que, e às vezes é velho de guerra, mas fazem coisas ruins, né? Vamos para o segundo intervalo, já voltamos com o nosso painel regional, em instantes. Muito bem, é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, a gente conversando aqui com o Eduardo Filete, médico veterinário aqui na cidade de Santos, e o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez, com a gente também, né? Algumas perguntas, alguns questionamentos aqui dos nossos telespectadores e dos nossos companheiros, como o Uriel Vilas Boas, né? Que diz assim, o cão estimula a amistosidade, mas há riscos deles serem perseguidos pela opinião pública em função do desrespeito ao meio ambiente, como a questão do cocô na rua, né? E o pitbull. Por que não fazer uma campanha esclarecedora sobre isso? Pergunta o Uriel. Um abraço para o Uriel.
nosso sindicalista, está contente aí com o Palmeiras, era Palmeirinhas, agora virou Palmeiras, já está na primeira divisão de novo, onde que ele nunca deveria ter saído, né? Eu acho o seguinte, nós já fizemos, viu, Uriel? Eu fiz 2 campanhas do Cacafés na clínica, no começo era meio... eu estava errado, mas também não sou obrigado a fazer campanha pública, né? Mas eu achava, fazer uma campanha pública para obrigar a dona de cachorro a pegar fezes, são os meus clientes alguns, tal. Mas aí um médico pediatra ficou falando bastante para mim, falando, por que tu não faz? Eu peguei e fiz. Dei 1000 cacatotó num dia, depois de um ano eu fiz outra, tal. Melhora, mas a prefeitura também faz as campanhas dela, tal. Só que assim, enquanto não tiver multa, igual no Rio de Janeiro, é complicado, né? No Rio de Janeiro o cara deu bituca de cigarro, multa, porque infelizmente 1% não toma cuidado, todo mundo leva fama. Quanto ao Pitbull, eu acho que acidentes vão ocorrer, como ocorre com o Rottweiler, com o Pastor, tudo, mas eu acredito que é uma minoria, né? Muito bem. Noemi, no Imbaré, né? Só pode ser uma, Noemi, né? A nossa jornalista querida Noemi, esposa aqui do Heraldo José dos Santos, está acompanhando aqui o programa. Um abraço para Noemi. Conheço um rapaz que cria cães, e entre eles pitbulls, e os mesmos convivem harmoniosamente com outros cães. Inclusive, a pitbull fêmea cria os filhotes o chihuahua, é isso que ela está colocando? Chow. É o problema da criação, não do animal, tá vendo? O Heraldo vai acordando com você. O Heraldo vai apanhar em casa. Até a esposa dele, vendo o programa, sabe que o pitbull é tranquilo, que pode ser criado. Jamais criaria. Mas é que o Heraldo é um pastoreiro velho, então quem é pastoreiro só quer pastoreiro. O cara que compra só Mercedes-Benz, o outro só BMW. Desde o tempo do Rintintim. É o cara que tem moto Ducati, só tem moto Ducati, é aquela coisa. Então, é aquele cara que é tradicional, naquela raça, não quer mudar. Mas o pitbull, a Noemi tem razão. O Heraldo vai dormir fora da cama hoje. Eu dormi com a cachorro. O Rintintim, para quem não sabe, né? As novas gerações não fazem nem ideia do que seja o Rintintim, né? Tinha o Cabo Rusty. Isso. É um pastor. E o soldado Rintintim. O pastor alemão era o Rintintim. O nome do filme, para você ver, o nome do filme era o nome do cachorro. Tinha o patrulheiro também, que tinha o pastor alemão. Aqui não tinha o patrulheiro, que é um patrulheiro rodoviário, que era brasileiro e tal. Esse olha... Patrulheiro Miranda. Eu puxei isso aí. Puxou do baú mesmo. Cosme da Areia Branca. O animal, especialmente o pitbull, quando o dono é carinhoso, se torna dócil. Quando o dono é o próprio animal de 2 patas, ele transforma o cachorro num animal agressivo. Também é mais um. Você esperava mais críticas, tá vendo? O pessoal, por enquanto... Não, eu esperava crítica de quem não conhece. Mas quem, como o Cosme, que deve ter pitbull, eu esperava elogio do pitbull. Agora, quem não conhece, às vezes tem uma visão como o Heraldo tem. E aí um pitbull vai causar um acidente de uma pessoa que cria ele, como vocês estão falando, o Emil, o Cosme, tal, aí cria ele de uma maneira errada e dá essa repercussão toda. Mas eu volto a repetir. Se você pegar quantas pessoas morreram de bicicleta o ano passado na Baixada, tem 40. E quantos morreram de pitbull? 1. Quer dizer, por um ataque de um cachorro. Então, assim, lógico, a gente fica chateado, mas é uma notícia... É que choca, né? Choca. Um animal que atacou o próprio dono, levou o dono o cara que dá comida, tal, bem ou mal, estava na casa dele, né? É uma coisa chocante. Agora, como você falou bem, né? É algo que precisa ser avaliado com mais profundidade para saber exatamente como era o tratamento e o que aconteceu exatamente naquele dia, naquela noite. É pena que nós somos num país de terceiro mundo, né? Onde não há pesquisa, né, Boturão? Ou poucas pesquisas, né? Você fazer uma pesquisa é uma briga. Nós somos num país de terceiro mundo? Não, por exemplo, esse cachorro era para ser... Eu pensei que o governo dos trabalhadores já tivesse levado o Brasil ao primeiro mundo, não. Algumas coisas nós somos de primeiro mundo, né? Mas, por exemplo, se você vai numa... São 3 mandatos já dos trabalhadores? Eu fui em Barcelona... E nada, não mudamos para o primeiro mundo ainda? Eu fui em Barcelona, vi uma garrafinha só no chão, e o dia que eu fiquei lá, eu peguei e joguei a garrafa fora, que falei, vai ver que algum cara... tal. Eu vi 2 buzinas, uma para um ciclista e outra para um cara que está no meio da rua. Entendeu? Então, é a educação do povo, né? Então, às vezes o cara cria o cachorro mal, esse cachorro devia ser necropsiado para ver se ele tinha algum tumor no cérebro comprimindo ele. Necropsiado. Pegar o cachorro e vamos fazer necrópsia, mandar para a USP. Ele está onde agora, esse animal? Já deve ter jogado, entendeu? Quer dizer, faltou isso, porque faltou isso. A gente, por exemplo, a associação do Pitbull, ser comunicada, vinha aí fazer necrópsia no cachorro, ver se ele tinha um tumor compressivo, se ele tinha dor, como é que ele foi tratado, investigar isso, né? Porque fica isso, porque se de repente tem alguns exemplares de Pitbull que podem matar alguém, vamos fazer a ciência, só que ninguém faz ciência, né? Jogaram o cachorro fora. Você tocou num ponto importante. Nós não temos um IML de animais. Não, a USP quem faz. É que faz.
Não, a Clínica Filete faz, a USP faz, o Clínico Municipal da Prefeitura tem gente competente para fazer. Mas numa situação como essa, o Estado deveria ter um convênio com os particulares, já que não dispõe desse serviço. Se você mandasse para a USP lá, eles fariam esse exame com o professor necrópsia, que chama. Necrópsia, ver se tinha algum problema. Tal. Depois analisar aquela família, porque houve a pessoa morreu. Né? A pessoa morreu. Claro, a pessoa morreu. Gravíssima, sem dúvida. É uma coisa grave. Então, fazer uma análise. Será que alguém não instigou o cachorro antes? Estava brigado com o pai? A gente não sabe. Mas é a investigação policial. Né? Isso tudo cabe para a gente saber realmente as causas dessa morte. Né? É interessantíssimo esse Concorda? Para saber o que aconteceu. Se ele tinha um problema de coluna que tinha dor, ou que se ele era criado no frio, o que aconteceu com esse cachorro para fazer para eles e contra todos os cães que são amigos do homem para acontecer isso, né? Só clínicas então particulares é que tem esse tipo de serviço? Não. Melhor seria uma coisa do Estado, porque seria mais fidedigno o diagnóstico. Porque se eu faço um diagnóstico desse, de veterinária, se eu faço um diagnóstico desse e dou um resultado pró-cachorro, vão falar que eu estou protegendo e tal. Uma coisa do Estado seria mais fidedigno para a população. Muito bem. Chegamos então ao finalzinho de mais esta edição do Painel Regional. Mais uma vez a gente agradece ao Eduardo Filete pelos esclarecimentos, pela participação importante. Valeu, Filete. Obrigado. Até Um abraço, obrigado pelo convite. Obrigado, Heraldo, mais uma vez também, viu? Boa noite a todos. Obrigado a você que mais uma vez acompanha a gente aqui. O Painel Regional volta amanhã, 10 da noite, e amanhã, 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro, né, com o Painel Debates. Até amanhã.